Olá, você que segue as redes sociais do Portal Gazeta Hoje. Falamos aqui da Delegacia de Polícia de São Pedro do Sul, onde vamos conversar com o delegado Giovanni Lovato sobre um crime que aconteceu no último final de semana, no sábado à noite, lá na localidade de Passo do Galvão, interior de Toropi, onde um filho de 17 anos assassinou o pai de 63 anos a tiros. Boa tarde, delegado. O que aconteceu na noite do sábado, naquela noite, ali naquela localidade interior de Toropi? Boa tarde, Quinha. A Polícia Civil foi acionada pela Brigada Militar na madrugada de domingo, né, por volta aí das 2h30, né, logo depois que a Brigada teve conhecimento do fato. Né, o caso chegou até nós inicialmente, né, como o encontro de um cadáver, de uma pessoa morta já, em que havia marcas de sangue, mas não era possível naquele momento, sem mexer no corpo, descobrir se havia golpes de arma branca, perfurações de disparos de arma de fogo. Então, imediatamente a Polícia Civil acionou o Instituto Geral de Perícias, né, que veio de Santa Maria, então foi feito esse deslocamento até o local. Né. Naquele primeiro momento, então, começaram já analisando o corpo, as marcas ao redor. Né, foi possível verificar marcas de arrasto do corpo, das proximidades da residência onde a vítima residia até uma valeta onde foi encontrado. Né, essas marcas consistiam aparentemente, né, foram deixadas aparentemente pela ponta do cabo da faca que a vítima carregava na cintura. Né, a vítima, ao ser arrastada, a ponta do cabo fazia contato com o solo e deixou esse rastro. Também verificou-se nas proximidades da casa um pouco de sangue, né? Então tudo isso causou estranheza aos policiais, que então fizeram contato com a esposa e o filho da vítima. Naquele primeiro momento eles não contaram o que aconteceu, né? Moradores das proximidades que estavam acompanhando o trabalho da polícia, o trabalho da perícia, mencionaram ter ouvido disparos entre 9 e 10 horas da noite de sábado, e com isso então foi feita uma conversa com a esposa e o filho. Eles autorizaram o ingresso na residência, inclusive forneceram ali o telefone celular, né, e nenhum indício maior naquele primeiro momento foi encontrado. Os policiais continuaram as buscas no mato, localizaram o chapéu que a vítima estava usando na noite anterior, né, segundo pessoas que o haviam visto num boliche, né, num bar, onde ele tinha bebido antes de chegar em casa. Também encontraram os chinelos dele. E, enfim, todos esses fatos assim, nos levaram, naquele primeiro momento, a suspeitar, né, do envolvimento da esposa e do filho. Então, a esposa e o filho da vítima foram trazidos até a delegacia, um numa viatura da Brigada Militar, outro na Polícia Civil, e logo que saíram de lá, começaram espontaneamente a admitir o que havia acontecido, né? Eles alegaram uma legítima defesa, que por todas as circunstâncias, né, nos levam a acreditar nessa versão até o momento, né? Claro que ainda haverá o laudo pericial da necropsia, que poderá apontar, eventualmente, a trajetória, né, dos disparos no corpo da vítima, mas aparentemente esses disparos foram efetuados pela frente, e nos levam a acreditar na versão das partes, né, da mãe, da esposa e do filho. São as mesmas, a versão é a mesma? A versão é a mesma, né? Nós ouvimos eles separadamente, né? Eles já, no que eles contaram, né, no trajeto até a delegacia, né, em viaturas distintas, e o que eles contaram aqui, né, não houve contradições, né, entre um relato de um momento e de outro e entre eles. Né? O que eles relataram, então, foi que a vítima, um homem do campo, tinha saído para trabalhar naquele sábado à tarde com seu cavalo. E depois, como de costume, ele passou nesse bar. E quando ele voltou, ele era uma pessoa que sóbrio, segundo a esposa e o filho, era uma pessoa trabalhadora, respeitosa, mas quando bebia, ficava muito alterado, muito agressivo. Né? E ele chegou em casa, como de costume, alterado, empurrando objetos, ofendendo a esposa, dizendo que ela não prestava, que não, né? Enfim, ofensas variadas.
e começou a dizer que ia matar ela e o filho, porque eles eram contra ele. Na verdade, era uma manifestação contrária ao fato dele ficar embriagado, né, agressivo. Em dado momento, ele disse que ia pegar o revólver, que era um revólver que ele mantinha embaixo da cama. O filho, de 17 anos, que estava no seu quarto, saiu correndo, chegou antes que o pai, pegou o revólver e pulou pela janela, né, e foi para fora, como que se afastando do local, né, para proteção, para que o pai dele não fizesse uma besteira. Ocorre que a vítima foi atrás, perseguiu ele e tentou desarmá-lo, né? Então, quando o pai dele começou a se aproximar, ele ficou acuado e efetuou os disparos. Quantos disparos dele? Foram 3 disparos, né? Foram identificadas essas perfurações e também pelos cartuchos, né, que estavam aqui no revólver depois que o revólver foi localizado, né? O próprio rapaz depois, né, assim que ele saiu, voltou com a brigada militar, ele apresentou o local onde estava o revólver, né, fez a entrega. Então verificamos ali, né, que havia de fato 3 deflagrados. Então foi feita essa confissão, né, da parte dos dois do que ocorreu, né? De fato, assim, uma coisa que nos chama a atenção, que não é o costume realmente em casos de legítima defesa, é que eles alteraram a cena do crime, né? Isso é um crime de fraude processual, que a mãe possivelmente será indiciada por isso, e o filho como um ato infracional, né, também. Em relação ao homicídio em si, se nada mudar agora no curso da investigação, né, com os elementos que nós temos até o momento, tudo indica que se trata realmente de uma legítima defesa, né? A gente não poderia imaginar que o menino, que o adolescente tivesse que ser desarmado para então reagir, né? A gente vê casos envolvendo pessoas armadas, né, em que vem um agressor, uma agressão injusta, que alguém tenta desarmar o outro, né? Geralmente essa reação de efetuar os disparos, ela se compreende como legítima defesa, porque a pessoa alterada ali realmente era a vítima, né, que poderia, enfim, provocar uma tragédia ainda maior, né, eventualmente matando, né, como ele estava prometendo, a esposa e o filho, né? Então, além da necropsia, também um dos exames que é feito agora, né, foi feito pelo Instituto Geral de Perícias, é a pesquisa, né, de álcool no sangue, né? Então ali vai ser possível verificar quanto de álcool havia no sangue da vítima, né, se havia realmente, né? Tudo isso depois vai nos levar a uma conclusão de que essa versão é verdadeira, ou se pode mostrar eventualmente um caminho, pode mudar, né? Se eventualmente os disparos foram pelas costas, se não havia álcool no sangue dele, tudo isso poderia mudar o conjunto, mas aparentemente, né, as nossas primeiras impressões, assim, nessa análise lá inicial, nos leva a crer que a versão deles é verdadeira. Quer dizer, não havendo novos fatos, realmente foi legítima defesa. Exatamente, né? Então, não há uma... Como a gente vê, não é uma coisa fácil, né? Não havia testemunhas, né? Só esses vizinhos que ouviram os disparos, né? E essa série de fatos, de circunstâncias diversas no local, né, foram levando ali ontem a nossa equipe de investigação, em conjunto com a Brigada Militar, a entender o que havia acontecido. Ok, obrigado então, delegado. Esse é o delegado Giovanni Lovato, titular da DP de São Pedro do Sul, trazendo informações sobre esse crime que aconteceu no último final de semana no interior do município de Toropi. Quinha para o Gazeta Hoje.